noite. Boa noite. É sempre um prazer poder voltar a essa casa que nos acolhe com bastante carinho. O tema, como já foi falado, é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse tema está contido no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés estava no meio do deserto, rumo à terra prometida. Ele havia libertado os hebreus que viviam em regime de escravidão e estavam rumo à terra prometida. Após descer do Monte Sinai, ele apresenta aos hebreus duas pedras, também conhecidas como tábuas do testemunho. Essas tábuas do testemunho estavam contidos os 10 mandamentos, também conhecido como a lei divina, a lei moral, a lei imutável, ou seja, que não se modifica com o transcorrer do tempo. Através dos 10 mandamentos, Deus fala com os hebreus. Deus fala com os hebreus começando por ordenar que seja adorado somente um Deus. Por que Deus fala aos hebreus adorar somente um Deus? Naquela época, os hebreus não compreendiam que tamanha capacidade intelectual de administração, que tamanho poder para administrar todo o universo pudesse estar contido somente em um ser. Então eles acreditavam que existia o Deus para administrar as chuvas, o Deus da fertilidade, da produção, o Deus do trovão, enfim, eles acreditavam em vários deuses. Então a primeira ordem é que fosse adorado somente um Deus, porque de fato só existe um Deus. No segundo mandamento, ele ordena que não seja pronunciado em vão o nome do Senhor nosso Deus. No terceiro, ordena que santifiquemos o dia de sábado. Por que dia de sábado? Pararam para pensar? Por que não a segunda-feira? Por que não uma terça-feira, que é o caso aqui dessa casa? Ao ler o terceiro mandamento, que ele ordena que santifiquemos o dia de sábado, o dia de sábado, o sábado ali é um mero detalhe. Com certeza deve ter relação com os costumes da época, naquela época. Ou seja, o que Deus queria, o que pretende, é que pelo menos um dia na semana, já que tem 7 dias, nós nos dediquemos a parar um pouco com as ocupações materiais e parar para refletir sobre o nosso comportamento, como estamos vivendo a presente encarnação. Pararmos para nos reunirmos, como exemplo aqui, para nos concentrarmos, nos reconectarmos com Deus. Finalmente, no quarto mandamento, consta: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Percebam que ainda há mais 6 mandamentos. E logo no quarto Deus já coloca que é para honrar pai e mãe. Percebam que do 5º mandamento ao 10º que eu vou apresentar, todos eles estão direcionados a estabelecer como deve ser a conduta mínima aceitável para que alguém possa viver bem em sociedade. Percebam, 5º mandamento: não mateis. O 6º: não cometais adultério. O 7º: não roubeis. O 8º: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O 9º: não desejeis a mulher do vosso próximo. E finalmente o 10º: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Perceberam que do 5º ao 10º mandamento estão as regras de convivência em sociedade? Então, antes mesmo de Deus estabelecer como deve ser o nosso comportamento em sociedade, Deus estabelece: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Deus estabelece que para termos direito ao reino de Deus é imperial honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Na hierarquia das normas divinas, antes de analisarmos como é o nosso relacionamento em sociedade, devemos lançar o nosso olhar para dentro da nossa casa, do nosso lar, e verificarmos como está sendo o relacionamento entre pai e mãe para com os filhos e entre os filhos para com pai e mãe. Não há que se pensar em fazer o bem ao próximo, fazer a caridade ao próximo lá mais distante, se ao meu próximo mais próximo, que são os meus pais, eu não desenvolvo essa caridade. Na página 293 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o comentário de Allan Kardec. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário
corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Deus oferece como recompensa para aquele que honrar pai e mãe, Ele oferece vida longa na terra. O que interpretar pela expressão vida longa na terra? Podemos tomar dois caminhos de interpretação. Podemos interpretar do modo materialista ou podemos interpretar do modo moral, modo espiritualista. Primeira interpretação, materialista. Cenário da vida dos hebreus na época em que Moisés apresentou os 10 mandamentos. Havia aposentadoria para idosos naquela época, sim ou não? O silêncio eu vou interpretar como sim. Não. Sim ou não? Não. Não havia. Não havia aposentadoria. Então o que acontecia com as pessoas idosas que não tinham mais condições de trabalhar e prover o seu sustento? E que não houvesse alguém para ampará-las? O que acontecia com elas? Uma hipótese. Eles iam para um espaço que eram cuidados, abandonados praticamente. Naquela época eu não sei se tinha... Era havido, tipo, pelo que eu vi, não sei se eu tenho certeza, mas não lembro se eu li ou vi, mas era tipo assim, eram espaços a céu aberto. Eram cavernas, chama outra coisa, não dito cavernas, tinha o espaço dos leprosos. Os idosos e inválidos também tinham um espaço que eles ficavam assim. Mas havia um cuidado para eles? Não, nenhum. Então o que acontecia com eles? Morriam à míngua. A míngua. Essa era a realidade. Então, do modo materialista, então se interpretar dessa maneira. Se eu honrar os meus pais, amparando-os, principalmente na velhice, eu estarei construindo o mérito de quando chegar o meu momento da minha velhice, eu também merecer o amparo dos meus filhos. Desse modo, eu viveria mais. Então, vida longa na Terra. Mas não é essa interpretação que o Espiritismo apresenta. Seria a interpretação moral. Comecemos por indagar. Por que teria Deus prometido como recompensa vida longa na Terra, em vez de prometer vida celeste? Qual das duas é a verdadeira vida? É a vida existencial, material ou a vida espiritual? Espiritual? Espiritual. Exatamente, é espiritual. Então por que oferecer vida na Terra se a verdadeira vida é a vida espiritual? Pararam para pensar? Parece não fazer sentido se olharmos. A resposta a gente encontra nas últimas palavras do próprio mandamento. Que o Senhor vosso Deus vos dará. Eu até grifei o termo dar, de oferecer, ele está flexionado para o futuro, indicando que a recompensa se dará no futuro e não no presente. Como era o conhecimento dos hebreus acerca da vida futura? Os hebreus tinham conhecimento acerca da vida após a morte? Acerca da vida espiritual? Tinham ou não? Não tinham conhecimento. Se tinham, eram muito poucas as pessoas que tinham alguma vaga impressão do que seriam. Então eles não poderiam imaginar o que viria após a morte. Tomemos, por exemplo, todo mundo aqui conhece agrião? Levanta a mão, por favor, agora aqueles que comem agrião. Vai dizer que é veneno. Agora, levanta a mão aqueles que não comem agrião, assim como eu. Muito bem. Mas todo mundo já conhece, talvez tenha já experimentado, mesmo aqueles que não comeram. O agrião, ele tem o sabor salgado, doce, azedo ou amargo? É picante, um pouco picante, mais que amargo. Predominância, amargo. Amargo. Normalmente alimentos que são amargos não são assim atrativos ao nosso paladar. E se não são ao nosso paladar, principalmente ao paladar das crianças. Concorda? Agora imagine a seguinte cena. A mãe está preparando a refeição para o filho, preparando o almoço. O agrião, ele é rico em vitaminas. Todos nós deveríamos comer. A gente sabe disso, mas quem não come deveria comer. A mãe preparando o alimento para o filho, de 3 anos, ela deseja que o filho coma agrião no almoço. Então, para convencê-lo a comer o agrião, ela faz 2 propostas. Ou melhor, ela tem 2 propostas para fazer. A
A primeira proposta que ela faz para ele é a seguinte: meu filho, se você comer agrião, você terá ingerido uma excelente fonte de vitaminas e minerais, como cálcio, ferro, ácido fólico, vitaminas A, B e C, portanto terá muito mais saúde, tanto agora quanto no futuro. Agora, outra proposta que ela pode fazer: meu filho, se você comer agrião como sobremesa, você ganhará um chocolate. Responda-me, com qual das duas propostas terá mais sucesso em convencer o filho a comer chocolate? A primeira ou a segunda? A segunda. Por que a segunda? O chocolate é mais atrativo. Por causa do chocolate. Perceba que para a criança, ela compreender qual é o prazer em ter saúde na vida adulta é algo abstrato, ela não sabe o que é isso. Agora, para ela saber qual é o prazer em desfrutar do sabor de um chocolate, isso é algo concreto, ela conhece. Agora voltemos lá aos hebreus. Os hebreus, eles viviam em um estado de escravidão, um regime de escravidão. Eles trabalhavam nas terras do faraó, trabalhavam da produção, né, que eles produziam, a maior parte iria para sustentar a família real. Eles ficavam com o mínimo, que era só o suficiente para subsistir. Eles só tinham dois desejos na vida, os hebreus. O primeiro era a liberdade. O segundo era possuir um pedaço de chão, de terra, para trabalhar em benefício próprio. Eles estavam indo para a terra prometida, que era o que eles mais desejavam. Então, para eles, não adiantava Deus colocar assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de ter direito a recompensas na vida espiritual. Eles não iam compreender o que era isso. Por isso que Deus coloca: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará, que era a terra prometida. É essa a finalidade. Com a vinda de Jesus na terra, ele chega e logo vai dizendo: meu reino não é desse mundo, lá e não cá, e não na terra. É que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Passamos a compreender com Jesus que a recompensa em si, então, não seria aqui na terra, e sim seria a fortaleza espiritual, o mundo espiritual que a gente vai receber. Superada essa primeira fase interpretativa, passamos então a refletir em que de fato consiste honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é ampará-los na velhice, sim ou não? Sim. Sim. Agora, a segunda questão: limita-se a ampará-los na velhice? Não. Honrar pai e mãe vai muito mais além do que simplesmente dar um amparo na velhice. Na página 295 do Evangelho nós encontramos: devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Vemos ainda, com certa frequência, noticiários de mães, né, pais, que abandonam seus filhos recém-nascidos, que causam indignação quando estão assistindo esse tipo de notícia. Porque os filhos foram abandonados em um momento de maior fragilidade. Em contrapartida, vemos diariamente inúmeros, uma multidão de pais que se desdobram para dar o de melhor aos seus filhos. Então, pelo simples fato de nossos pais não haverem desistido de nós, já é motivo suficiente, de sobra, para sermos gratos a eles pelo resto da nossa existência. Quantos anos faz que Moisés nos apresentou os 10 mandamentos? Alguém sabe mais ou menos em que ano Moisés esteve pela terra? Chute. Alguns historiadores afirmam que Moisés recebeu os 10 mandamentos por volta do ano 1593 a.C. Agora, se nós somarmos 1500 anos antes de Cristo, mais 2000 anos depois de Cristo, temos que os 10 mandamentos nos foi apresentado há mais de 3 milênios. E apesar de nós termos ter apresentado os 10 mandamentos há mais de 3 milênios para nós, ainda transgredimos o mandamento quarto. Após 3 milênios, ainda transgredimos esse mandamento. Ainda a sociedade necessita de asilos. O que é um asilo? Segundo o dicionário Aurélio, é uma casa assistencial, é uma casa de assistência social, onde são recolhidas para sustento ou também para educação pessoas pobres e desamparadas, como mendigos, crianças abandonadas, órfãos, velhos, entre outros.
O asilo é uma casa, a gente não pretende falar mal do asilo, muito pelo contrário. O asilo é algo ainda necessário que faz bem o seu papel. Mas o asilo é uma instituição criada para amparar aqueles que são órfãos de filhos. Ou seja, todo aquele que está no asilo e que tem filhos, lá não deveria estar. Não é esse o objetivo do asilo. O asilo vem ser o remédio. Por que remédio? Porque ele vem solucionar algo que os filhos não fizeram. Tem um vídeo que eu selecionei. Está ligado aqui? Dona Georgette mora há 6 anos na Fundação Dr. Thomas. É uma das poucas que consegue andar sem problemas. Ela conta que teve uma vida difícil no interior do estado. Hoje, o único contato que tem com a família é uma irmã que deixou de visitá-la há 3 meses por problemas de saúde. A aposentada diz que até entende a falta da visita, mas conhece um caso mais triste, de outra colega. Ela falou para a mãe dela assim: mamãe, a senhora fique aqui um instantinho, um pouco, que eu vou sair para ir resolver um problema e volto a lhe pegar, mas espere aqui. E ela ficou esperando. Ela não apareceu mais, ela foi para o Rio de Janeiro, deixou a mãe aqui, e a mãe morreu apaixonada. Passou uns 3 meses só, morreu apaixonada por cima. O abandono tem sido uma triste realidade para essas pessoas, principalmente as mais debilitadas. Muitos caminham com dificuldades, praticamente se arrastam, e às vezes só contam com o apoio das barras. De acordo com a coordenação da Fundação Dr. Thomas, 116 idosos moram aqui, alguns há quase 20 anos, mas apenas metade dessas pessoas recebe visitas, e geralmente quem vem são amigos, conquistados ao longo da estrada. É o caso do seu Antônio e Eliana, uma amizade que já dura 15 anos. Nós conhecemos assim, na parada do ônibus, veio pra minha casa pegar o ônibus, aí tava na parada também esperando o ônibus, aí começamos a conversar, e ele disse que morava no 4º lugar. Eu disse, o endereço da minha casa, quando foi um dia ele foi lá em casa, né? Conheceu a minha casa direitinho, aí se deu com a nossa família lá. E até hoje ele está no meio de nós, tipo fosse alguém da família, né? O aposentado conta que deixou em Roraima 3 filhos, e o único e raro contato que teve com eles foi por telefone. Antônio nunca recebeu uma visita da família. Uma coisa de consideração que tem com os parentes, né? Se alguma coisa não existe lá. Eu acho que é ridículo isso aí, né? A psicóloga da fundação diz que os familiares são contactados com frequência, mas ninguém comparece. E o problema aumenta quando os idosos veem outros colegas recebendo visitas. Para ela, a ausência de parentes tem prejudicado a saúde dos velhinhos. Perdem nenhum contato com a família, né, muitas vezes, e entram em estados depressivos e fica realmente difícil. Tem muitos que ficam sem querer comer, sem querer se alimentar mesmo, e vão adoecendo, vão piorando o seu estado por conta disso. Muitos dizem, prefiro morrer logo, para que ficar aqui, não tem nada, sabe? Não tem mais porquê, eles ficam sem um porquê, né, de viver mesmo. A gente, quando recebe a visita de uma pessoa da família, a gente se sente feliz, né? Mas se não receber de ninguém, porque não se lembra, porque não querem contato, querem ficar mais distante possível, isso é muito triste, né? Eu acho. E você? Quando tomamos conhecimento de crianças abandonadas, recém-nascidas, como foi falado anteriormente, nós indignamos pelo fato de elas terem sido abandonadas em momento de maior fragilidade. Um idoso, quando é abandonado em um asilo, além de ser abandonado no momento de fragilidade, ele tem que lidar com o sentimento de ingratidão dos filhos, que muito dele dependeu a vida. Quando internamos nossos pais ou avós em um asilo, nós estamos privando-los de um dos maiores prazeres da vida, que é o de viver em família. Quando se analisarmos, os nossos pais, eles passaram boa parte da vida trabalhando para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Quando chega o momento da velhice, que seria o momento em que eles disporiam de mais tempo para divertir, acompanhar o crescimento dos netos, se divertirem com eles, muitos filhos isolam eles, colocando no asilo, como se eles nunca tivessem existido. Agora, o fator, ou melhor, o dilema, aposentadoria versus empréstimo consignado. A aposentadoria no Brasil
é algo ainda bastante recente. O primeiro sistema de previdência organizado aqui no Brasil ocorreu em 1888. Foi com os funcionários dos Correios. Agora, para a maior parte dos trabalhadores urbanos, iniciou-se no século passado, por volta do meio século em diante. Começou com os trabalhadores urbanos e mais para frente foi abrangendo os trabalhadores rurais também. Em 2003, a Lei 10.820 autorizou as instituições financeiras a concederem empréstimos para os aposentados, pensionistas, possibilitando a eles pagarem, descontando no seu próprio benefício. A intenção da lei era boa, uma vez que possibilitava aquele idoso, né, que passou uma boa parte da vida desejando fazer, de repente, uma viagem, reformar a casa, então chegar na velhice e fazer, já que teria aposentadoria. No entanto, uma década depois, o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, informa que entre a população de 65 a 84 anos, portanto idosos, 3,8 milhões estão inadimplentes, o que representa 27% do total. A cada 4 idosos, 1 está inadimplente. Recentemente, a Presidente autorizou as instituições financeiras a concederem mais 5% de empréstimo, desde que seja para pagar outros empréstimos contraídos. O pior dessa notícia não é o fato deles estarem inadimplentes. O pior é saber que boa parte, se não a maioria desses empréstimos, eles foram contraídos não para benefício do próprio idoso, mas muitas vezes para ajudar um filho, ajudar a filha, o neto, a neta, o genro, a nora. Ou seja, quando estamos diante de situações como essas de indignação, que nos indignam, aí nós nos perguntando, reportando-se a página 294 do Evangelho segundo o Espiritismo. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que nada mais são, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. É uma pequena historinha, para ilustrar, que chama-se de graça. Então conta-se que um menino procurou sua mãe e entregou-lhe um pequeno papel dentro do envelope. Depois de enxugar as mãos no avental, a mãe abriu o envelope e leu o que estava escrito. Lá estava escrito: querida mamãe, por haver cortado a grama, 5 reais. Por ter limpado o quarto na segunda e na terça-feira, 1 real. Por ter levado o recado ao seu Joaquim da mercearia, 50 centavos. Por haver tomado conta do meu irmão na quinta e na sexta, 2 reais. Por levar o lixo lá fora, 25 centavos. Por ter obtido boas notas na escola, 5 reais. Por varrer o quintal, 2 reais. E assim foi listando diversas atividades realizadas durante a semana e do lado o seu preço. No final da lista, total da dívida, R$ 15,75. A mãe se dirigiu para dentro de casa, pegou uma caneta e no verso daquele mesmo papel, ela escreveu: querido filho, pelos 9 meses em que te transportei enquanto estava dentro de mim, 2 pontos, de graça. Pelo tempo dedicado a tratar-te, enquanto não conseguia alimentar-te sozinho, de graça. Pelas vezes que orei por ti, de graça. Pelas noites carregadas de medo e preocupações que me aguardavam, de graça. Pelos brinquedos, roupas e comida. Tudo isso, meu filho, de graça. E depois de somar tudo, o amor verdadeiro é de graça. O filho leu o que a mãe escreveu, seus olhos encheram-se de lágrimas. Rapidamente tomou a caneta da mãe e no final daquele mesmo papel escreveu: conta liquidada. Muitas vezes não damos valor à tamanha dedicação que os nossos pais se dedicaram para o nosso conforto. Muitas vezes nós só conseguimos ter noção dessa gratidão que devíamos ter quando passamos a sermos responsáveis pela vida de outro ser, ou seja, quando passamos a ser pai ou quando passamos a ser mãe. Muitos pais
desejam a gratidão dos filhos na vida adulta, mas se esquecem de transmitir esses valores logo na infância. Deixam passar o tempo mais propício para lhes transmitir os ensinamentos morais. Deus, para facilitar a tarefa dos pais, organizou a vida de tal forma que para reencarnarmos precisamos nascer em um corpo totalmente frágil e debilitado, e totalmente receptível às instruções, conselhos dos nossos pais. Só que esse período em que nós temos maior fragilidade, que as crianças têm maior fragilidade e mais aceitação aos conselhos dos pais, ele tem um prazo e dura mais ou menos até o iniciar da adolescência. Quando inicia-se a adolescência, de 7 para frente, a criança já está, o espírito, melhor dizendo, já está assumindo a sua personalidade própria, que ele já trouxe de outras encarnações. Os pais geram o corpo da criança, mas o espírito que habita o corpo da criança, ele já existia antes da concepção do corpo e permanecerá após a morte do corpo. Santo Agostinho nos fala na página 303 do Evangelho, fala o seguinte: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lance raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos, à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Santo Agostinho nos chama a atenção, ou melhor, chama a atenção dos pais, e diz que os pais devem podar as más inclinações já na infância, não esperar para depois. Os pais precisam observar o comportamento de seus filhos. Até coloquei 2 exemplos ali. Quando a criança sente prazer em agredir, por exemplo, agredindo um gato, atirando pedra no pássaro, ali já está demonstrando a sua tendência de maldade. Quando a criança sente prazer em destruir, não pode ver uma casa vazia e começa a tirar pedras nas vidraças. Ali já está manifestando o futuro adulto que vai cometer vandalismo. Os pais precisam estar atentos aos brinquedos de seus filhos. Quando uma criança está brincando com um carrinho, possivelmente e provavelmente ela está imaginando-se na vida adulta conduzindo, se é um caminhãozinho, conduzindo um caminhão, sendo caminhoneiro, ou propriamente um carro. Quando uma criança está brincando com um martelinho, possivelmente ela está imaginando construir um móvel, construir uma casa, enfim, está construindo, imaginando-se na função carpinteiro, marceneiro. Quando a criança está brincando com uma boneca, se é um menino, já está imaginando como ser pai. Se é uma menina, já está ensaiando como ser mãe. Agora, quando uma criança está brincando com uma arminha de brinquedo, quando ela está disparando projéteis imaginários contra o seu colega, seu oponente, o que ela está imaginando, pensando naquele momento? Já pararam para pensar? Aqui tem uma imagem de 2 crianças bem faceiras com um brinquedo novo. Agora digam-me, qual a diferença entre essa imagem e essa imagem? Apenas o tamanho da criança. Não tem diferença. No Distrito Federal, no ano de 2013, o governador promulgou uma lei que proíbe toda e qualquer comercialização de qualquer tipo de arma. Não só arma verdadeira, mas arma de brinquedo também. Um dos principais canais da televisão, e um dos seus jornais principais também, divulgou essa notícia e a comentarista teceu vários comentários falando mal do governador, dizendo que o governador, em vez de se preocupar com o que as crianças estavam brincando, devia se preocupar em prender os bandidos que andam soltos nas ruas. Infeliz comentário daquela comentarista. Se todos os pais tivessem a sensibilidade que teve esse governador de cortar logo na infância aquilo que faz a criança tender para o mal, o mundo seria bem melhor. Há um sábio que diz, não sei se ao certo se é Sócrates, que se cuidarmos de educar bem as crianças, não precisaremos corrigi-las no futuro. Ou seja, em outras palavras, se educar bem as crianças hoje, não precisará de presídios no futuro. Os valores morais se ensinam pelo exemplo. Os pais, em seu proceder, transmitem a seus filhos a conduta a ser seguida. Tem uma música que é bastante conhecida, mas sempre vale a pena apresentar novamente.
Conheço um velho ditado desde o tempo dos agressos. Um pai trata 10 filhos nunca tão pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar. Quando você manda o velho embora, se não quiser te louvar. O rapaz, coração duro, com o velho foi falar. É para o senhor se mudar, meu pai eu vi. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabo de curtir, para lhe servir de coberta. Desculpa, vamos voltar. Conheço um velho ditado desde o tempo dos agais. Um pai trata 10 filhos nunca tão pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar. Quando você manda o velho embora, se não quiser te louvar. O rapaz, coração duro, com o velho foi falar. É para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabo de curtir, para lhe servir de coberta aonde o senhor dormir. Nós ensinamos muito mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras, pelos nossos conselhos. Na música, na letra dessa canção, o filho, observando o tratamento que o pai deu ao avô, já projetou-se quando ele estiver na posição do filho que acolheu o pai em casa, já expulsando o pai para fora também. Um jovem procura um sábio e diz que esse sábio é o Sócrates e pergunta a ele, chega para o sábio e diz: sábio, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas com o senhor. Eu sou casado recentemente, tenho 22 anos, sou casado recentemente. Minha esposa está grávida de 3 meses. Gostaria de saber do senhor quando deverei iniciar a educação do meu filho. O sábio volta-se para ele e pergunta: quantos anos você tem mesmo? Ele responde: 22 anos. Lamento lhe informar, mas você está 22 anos atrasado. O que o sábio quis dizer para ele que está 22 anos atrasado? Quis dizer que nós ensinamos pelo exemplo. Ou seja, se nós ensinamos pelo exemplo, devemos ter uma conduta exemplar todo o decorrer da nossa vida. Se deixarmos para mudarmos o nosso comportamento após ter o filho, dificilmente conseguiremos mudar.
Nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Podemos até tentar, mas alguma hora ou outra mostraremos as nossas falhas. Falamos até agora somente do fato dos filhos serem ingratos com os pais, que foram bons pais. Agora uma pergunta final. Em relação aos pais que não ofereceram todo o amor que poderiam oferecer aos filhos, é justo que os pais não recebam o afeto dos filhos? Vocês compreenderam a questão? Mas, para complementar, estamos falando agora assim, aqueles pais que não foram bons pais, que não ofereceram o amor que poderiam oferecer aos filhos. É justo que eles padeçam na velhice? É justo que os filhos não ofereçam a eles o tratamento que deveria oferecer com os filhos? Sim ou não? Não, Mesmo eles não terem sido bons pais? mesmo eles não tentam. Exatamente. Se observarmos, o mandamento quarto ele está direcionado aos filhos e não aos pais. E o mandamento quarto, ele não coloca uma condição de aplicabilidade, ou seja, ele é bastante objetivo. Diz, para o filho honrar pai e mãe e pronto. Os pais, eles prestarão contas do seu desempenho na função de pai ou de mãe, separadamente. Se eles não foram bons pais, eles responderão por isso. Os filhos prestarão contas do seu tratamento em relação aos seus pais. Então, não há condição. Os filhos devem oferecer o bom tratamento aos pais e ponto final. Ainda há aqueles que questionam, mas por que o filho que foi sempre maltratado não ofereceu o amor dos pais, não recebeu o amor dos pais, teria que oferecer o amor para seus pais na velhice? Não parece injusto? Não. O filho deve lembrar que essa não é a primeira existência dele e não será a última. Se ele não recebeu o amor que poderia dos pais, possivelmente ele em existências anteriores também não foi um bom pai ou uma boa mãe. Essa era a mensagem pretendida para essa noite. Eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra à coordenação. Obrigado.